Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. E nessa temporada, a energia vem delas, você vai conhecer histórias reais de mulheres que estão transformando o setor de energia com coragem, propósito e protagonismo. Então vem comigo e bora compartilhar! E essa temporada é uma realização do Compartilha Cast, com iniciativa e patrocínio da Inospec e apoio da Anshan, reforçando o nosso compromisso com a diversidade, a inovação e o protagonismo feminino. A minha convidada de hoje é consultora do programa QualiReg e sócia da área de regulação no escritório Rolim Goulart Cardoso Advogados. Ela é formada em Direito e Economia, com doutorado em Energia e Sustentabilidade pela Universidade na Escócia e tem uma atuação de destaque nos segmentos de regulação, energia e projetos de descarbonização. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Maria João! Obrigada, Vivi. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa, pelo programa, que já está há um bom tempo, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Então, já quero começar te perguntando como que tudo começou. Como que surgiu a vontade de trabalhar com direito, economia e energia? É uma pergunta bem legal, porque até foi um pouquinho... Eu falo the other way around. Eu comecei com economia. Meu pai era economista, eu sou angolana, nasci em Angola, e minha família veio no tempo da guerra para o Brasil, né? Na guerra a gente veio praticamente sem nada, e minha família sempre valorizou muito estudar, eu, meu pai, minhas irmãs e tal. E meu pai sendo economista, fomos para Minas, fui criada em Minas, e lá eu estudei economia. E é um curso maravilhoso também, só que parecia que me faltava alguma coisa. Eu acho que o direito complementava esse conhecimento de economia. Então, eu que sempre gostei muito de estudar, ao invés de fazer outro mestrado, etc., eu fui e fiz direito. E juntos aí eu fiz direito, fiz mestrado em direito econômico, depois fiz doutorado, né, na parte de energia. E no meio disso tudo que eu fui para energia, mas o direito e economia eu acho que eles combinam muito assim, como curso, sabe? Um complementa muito bem o outro. Então eu acho que eu fui feliz de ter sido essa escolha para mim. Acho que foi meio uma intuição, assim, que eu precisava aprender algo que eu ainda não tinha complementado ali com a economia. O feeling feminino de que eu vou por esse caminho porque esse caminho vai dar certo. Eu acho que também são o feeling e um pouquinho que te aparece, né? Era a oportunidade de estudar. Na época eu estava já trabalhando na Pricewaterhouse, que no meu tempo eram Big Eight, hoje são Big Four, e tinha essa oportunidade também que eles te proporcionavam fazer um segundo curso, e eu falei, opa, deixa eu fazer aqui um que eu acho que complemente. Então, acho que tem um pouquinho de intuição e um montão também de oportunidades, sem dúvida nenhuma. E como você foi seguindo o seu feeling, quis agarrar a oportunidade e agora você está trabalhando com direito, economia e focado em energia. E olhando para a sua trajetória que une direito, economia e energia, em que momento que você percebeu que a sua atuação poderia ir além da carreira e atuar para impactar o futuro aí do setor de energia? Olha, mudar para o setor da energia foi também uma oportunidade e foi um ponto divisor, assim, na minha carreira, porque com economia e trabalhando numa grande auditoria, eu trabalhava com impostos, né, com taxation, que a gente fala, era essa a minha área, tributação. E eu fui trabalhar para um dos clientes da Big Four, era uma grande empresa do setor elétrico, né, e eu fui trabalhar lá na época, o setor elétrico estava mudando. Na época eu tinha acabado de ter um filho também, tinha 6 meses, meu primeiro filho, e eu queria voltar a estudar, queria dar conta de tudo, e era difícil dar conta de tudo, e eu resolvi juntar os dois e mudar a área que eu estava estudando e começar a estudar mais energia. Então eu trabalhava com tributação, mas numa empresa grande de energia. O setor estava todo abrindo e mudando, em 96, 97, meu filho nasceu em 96,
Eu falei, agora eu preciso estudar energia. E fui me envolvendo. E tive a sorte também, e é por isso que eu digo que você precisa ter um pouco também de sorte, né? Da empresa também queria revisitar todos os processos dela e me foi levando para conhecer como é que era uma grande empresa de energia verticalizada no Brasil, do setor elétrico lá atrás. E eu me apaixonei pelo tema. O Brasil, comecei logo com renováveis, então renováveis é uma paixão. E dali também eu acabei saindo da auditoria, né, da Price, fundei meu escritório, né, que hoje já tem 33 anos ou 34, fundei junto com outros sócios, né? E a gente foi se especializando nesse setor. E o setor de energia tem essa vantagem, eu digo, de ele vai mudando. Então, eu já trabalhei com renováveis, já trabalhei com gás, já trabalhei E quando eu digo renováveis, eu estou falando de água, eólica, solar, baterias. Agora eu estou trabalhando com novas tecnologias, ajudei a fazer a lei do hidrogênio. Então, ele vai se apresentando outras oportunidades. A agenda climática trouxe também esse olhar de sustentabilidade, que acabou me empurrando para fazer o doutorado também nessa área. A Escócia também estava mudando todo o setor deles, eles eram muito focados em fósseis, né? O norte da UK, né? Sempre foi do Reino Unido, e eles estavam mudando. Hoje eles são uma força também em renováveis. Então, eles queriam aprender com o que o Brasil tinha para ensinar. Então, essa foi minha oportunidade de fazer doutorado lá. Aí, já com 2 filhos, enfim, uma outra novela. Então, acho que foi assim: energia trouxe para mim o tema. Eu já tinha a ideia de que eu precisava aprender aquela coisa de economia e do direito junto, na parte técnica. Mas eu acho que eu encontrei o tema que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com energia porque é uma coisa que se renova o tempo todo, ou seja, não é repetitivo. O direito, às vezes, pode parecer um pouco o procedimento repetitivo, mas você olhar para as coisas, como as questões se apresentam num setor que se renova muito, te dá muita oportunidade de usar tudo que você aprendeu e de continuar aprendendo. Então, acho que eu acho que esse tema foi muito bom para mim. Acho que muitos são, mas esse eu acho que ele me contagiou por isso. E aí você traz para mim como toda essa transformação que a sua carreira ela foi galgando e mesmo assim você continuou, teve seu primeiro filho, agora o segundo. Então, olha a importância de mostrar que mesmo sendo mãe, mulher, você seguiu aí e está mostrando aí essa carreira e essa trajetória incrível. Então, isso é muito importante para a gente enfatizar que não é porque somos mulheres ou queremos ser mães, né, que a gente pode abandonar as nossas carreiras, né. Mas agora falando sobre um pouco mais sobre o tema que você trouxe, né, regulação ainda é um tema um pouco distante para muitas pessoas. Como que você explicaria de forma simples, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o impacto dessa regulação na vida das empresas e também da sociedade? E quais são hoje os principais desafios regulatórios no setor de energia que podem travar ou acelerar a inovação? Ai, olha, primeiro assim, regulação de um modo bem simples, ele está presente nas empresas e na nossa vida no dia a dia. Eu dou aula também, sou professora acadêmica do tema regulação, e eu sempre falo, gente, regulação é sobre é a vida das pessoas e o limite da intervenção do Estado. E como que o Estado e as pessoas se organizam nessa divisão de funções. Alguns setores, como os setores que são mais sensíveis ao público, energia elétrica, telecomunicações, digitalização, mercado financeiro, tem uma intervenção maior, porque qualquer dano ou qualquer, digamos, erro nesse setor precisa ser coordenado, porque o impacto dele nas empresas e fatalmente na vida das pessoas é muito alto, né? Então você começa a estabelecer modos de regular aqueles setores. Então trabalhar com isso é entender como é que essas interações funcionam, quais os limites dos agentes, quais os limites de regulação e como que você pode atuar na sua empresa de uma maneira, obviamente, concorrencial, no mercado livre, mas condicionado a um mercado também que tem que funcionar em coordenação e comum. Então, aqui, eu sempre trabalhei na perspectiva de assessorar as empresas. E muito, cada vez mais, agora com o doutorado tal, assessorando, às vezes, alguns órgãos públicos a fazer política pública, mas sempre
numa perspectiva de terceiro. Eu tenho amigas, você deve conhecer algumas delas, e tem pessoas que eu conheço que trabalham pela perspectiva do governo, né? De como regular, o que eles têm que olhar, o bem público, como deixar também as empresas criarem, porque se você também regula tudo, as empresas não vão ter espaço para criar, não há espaço nem incentivo para criar. Então, a gente tem um mercado hoje livre, né, não só de energia, mas a gente atua no mercado economicamente falando, das pessoas que podem fazer aquilo que elas acham prioritárias, oportunidades que lhes surgem, né? Mas a gente tem setores que são mais regulados justamente porque tem esse impacto. Energia é um deles. E hoje a gente tem diversos desafios regulatórios. Eu digo regulatórios porque tudo, no fundo, exige um certo olhar regulatório no setor de energia, ligado à realidade. Eu sempre falo que a realidade, ela se impõe. Então, não adianta a gente ficar, vamos fazer isso, aquilo. A gente tem um planejamento, que é aquilo que a gente gostaria que o Brasil cumprisse, mas a realidade vai apresentando desafios, e hoje a gente tem muitos, que precisam ser resolvidos. Para dar um exemplo, assim, a gente hoje lida com esse grande desafio. O Brasil tem uma matriz elétrica maravilhosa, uma política energética consistente, mas a gente tem desafios diários, inclusive desafios de ter uma matriz elétrica com tanta energia renovável. Energia renovável, gente, é aquela coisa, ela está lá quando o sol está lá, quando o vento está lá, mas e quando ele não está? Como é que a gente tem? Então, você tem que coordenar isso, qual a fonte que vai ser priorizada, qual que não vai ser, e hoje a gente ainda, apesar da nossa matriz elétrica ser muito limpa, a gente ainda precisa muito de óleo, de fósseis, de gás. E hoje a gente está vivendo uma situação geopolítica bem desafiadora. E tudo isso impacta, falava, como é que isso impacta na vida das pessoas? Ah, mas como é que a guerra vai me impactar? Tá tão longe. O preço da gasolina que vai bater no preço do seu alimento amanhã, entendeu? E que vai bater no seu bolso, entendeu? E que bate na nossa questão também como sociedade, de tranquilidade, porque você ter energia, saber que tem, saber que alguém está planejando, que você vai ter acesso à energia, é uma tranquilidade para você, inclusive, é, conseguir se realizar como profissional, como pessoa, como mãe, como tudo. Então, no fundo, a gente conta com isso. E isso vem de uma organização e de uma regulação maior que a gente. É um conjunto de decisões, que eu tenho as minhas livres, você tem as suas, mas juntos a gente tem essa coordenação. Então, a energia tem essa força de ligar as pessoas, e a regulação, no fundo, tem que cuidar um pouco disso, sem ser intrusiva demais, porque senão ela bloqueia a possibilidade de inovar, porque a gente inova quando a gente precisa achar uma solução para as coisas. A gente inova quando a gente fala, eu falo que os problemas aparecem porque a solução já existe, só que a gente precisa conectá-la. Então, essa questão de renováveis, a gente tem trabalhado muito armazenamento, bateria, porque assim a gente vai usar todo esse potencial, mas vai ter como usar na hora que a gente precisa. Então, acho que tudo isso vem empurrando, e o setor passou por muitos desafios. Eu lembro quando eu comecei, em 98, 99, já tem anos. E você vai vendo que a regulação, se bem feita, bem coordenada, e a gente, como assessor das empresas, também coloca pressão para a regulação responder àquilo que as empresas querem, ou precisam, né, para se realizar, ela vai entregando resultados. E hoje a gente está vivendo, as pessoas falam, o setor está em crise. O mundo está meio em crise, né? Então, o setor de energia é o primeiro a sentir, Sim, certamente. porque são muitos movimentos, São né? muitos movimentos que têm que ser conectados ali. Sim, e olha quanta coisa que a gente nem faz ideia e que, de uma certa forma, estão vocês todos nos bastidores cuidando para equilibrar os pratinhos e para que a gente possa estar aqui, por exemplo, gravando ou até mesmo se beneficiando do dia a dia, porque isso, na maior parte das vezes, a gente nem imagina que acontece, né? E que bom que tem pessoas que estão cuidando disso para a gente com tanta informação e tanta precisão para a gente poder aí, então, tentar não ser, receber
com tanta força, todo esse movimento dessa guerra, de todo esse barulho que a gente está tendo, para que a gente possa não ficar tão preocupado. Vocês já estão cuidando tudo disso, No né? fundo, estamos todos. Olha o seu programa, quando você diz elas, né, a energia que vem delas, e é verdade. O setor elétrico ainda é um desafio muito grande ser mulher, né, em setores que ainda são muito dominados masculinamente, dominados no sentido que foi assim, né? Foi uma trajetória que foi assim, então ainda são prioritariamente exercido por homens. Então é um desafio cultural, mas no setor elétrico tem muitas mulheres. Acho que o movimento que você citou aí, a gente estava conversando um pouco antes do Sim, Elas Existem, foi bem essa ideia. Olha, existem mulheres que trabalham, como homens também. Eu tive vários mentores masculinos excelentes também, que é um setor que precisa de ter muita gente, e ele é tão imbuído na vida das pessoas, a energia é tão parte da nossa vida, que no fundo todo mundo faz um pouco. Se a gente pensar na agenda de hoje, que é sustentabilidade, reduzir emissões, quando você faz um pouco da sua casa, de lavar a roupa no horário mais certo, ou de desligar a luz, ou isso, você também está fazendo a coordenação ali de como que o conjunto gasta energia, né? Então, acho que tudo isso é relevante. Eu gosto de trabalhar em setores que tocam a vida das pessoas. Todos tocam de uma maneira ou de outra, mas alguns tocam mais, né? Tem mais essa amplitude. Energia é um deles, saúde. Eu agora estou trabalhando um pouco com saúde, regulação de saúde nesse programa QualiReg, e estou muito assim impressionada. Você sabia, por exemplo, que tem doenças que vão começar a existir mais por causa da mudança climática? E que isso já está sendo mapeado pelos reguladores para saber o que eles precisam fazer? Eu não sabia, então achei sensacional. Muito bom. E olha o quanto é importante a gente já começar a olhar com tudo isso. E já que você está falando sobre dessas mudanças climáticas, né? Você atua diretamente com projetos de descarbonização na prática. O que isso significa e por que esse tema é tão urgente? Você já começou a falar aí, né? E o Brasil tem um potencial muito grande para ser o protagonista na transição energética. Onde estamos acertando e onde a gente ainda precisa evoluir? O Brasil, de fato, quando a gente sempre diz, todos já devem ter ouvido, o Brasil tem um potencial enorme. Eu acho que a questão climática, que foi se agravando e mostrando, é uma discussão antiga, tem algumas complexidades. Uma delas é ser um problema global, então exige uma resposta global. Então as pessoas falam, mas anda tudo tão devagar, porque ninguém tem a caneta na mão para decidir tudo. E temos que coordenar com as pessoas, né? Então ninguém vai dizer tem que fazer isso, todo mundo vai fazer e acabou. Então é um consenso, e consensos demoram muito. Então, acho que o que mais impulsiona não é nem o tratado, o acordo, a COP. Eu acompanho essa agenda há muitos anos. Eu já fui na 10ª COP que eu vou. Eu sempre trabalhei com isso, desde que eu fiz o doutorado, que eu me envolvi em sustentabilidade, que eu acompanho essa agenda. E eu vejo que existe uma construção global que é de governo, de nível de que os países podem fazer, como que eles podem se organizar. E existe uma outra esfera que é nacional e doméstica, que é a política interna de como que isso pode fazer. E existe a esfera individual, que é aquela do dia a dia. A gente hoje já responde, a gente já lida com as mudanças climáticas diariamente. Eu costumo dizer, no meu tempo, quando eu comprei meu primeiro carro, há anos atrás, né, quando eu comecei, o ar-condicionado era opcional. Sim. Hoje ninguém nem fala nisso, né? Era opcional porque era uma opção, você ter ou não ter. Era um custo a mais. Hoje em dia, quem é que vai vender o carro sem ar-condicionado, né? E a gente está começando a ver que, eu que viajo muito, e que tem muita gente que não tem acesso, e que o calor é insuportável. Não é só o calor, essas mudanças, os eventos extremos, eles estão custando dinheiro. Então, está afetando nossa vida, afetando a programação das empresas. A ideia de descarbonizar vem em resposta a políticas públicas que dizem, olha, a gente precisa fazer essa transição. Para o Brasil é um excelente negócio e potencial, porque todo mundo já deve ter ouvido, porque o Brasil é um patrimônio
verde, é um patrimônio de soluções ambientais, não só com a matriz elétrica, mas com as riquezas de recursos naturais. A gente tem minerais estratégicos, que são aqueles super importantes para fazer a transição energética, a gente tem terra, a gente tem capacidades. Então, o que a gente está acertando? Em valorizar é um novo produto no mundo. Hoje é valorizado ter recursos naturais, assim como o Brasil, a África, alguns países da África têm. Recursos naturais tem em todo lugar, mas os que estão mais valorizados estão em determinados lugares. Então, é como ter um patrimônio que está valendo muito nesse novo momento econômico, nesse novo ciclo. O que a gente faz certo é valorizar isso, e existem diversas políticas sendo feitas para direcionar e colocar o Brasil de uma forma coordenada, valorizando isso. Eu acho que isso está muito acertado, acho que é um acerto não só de governo, mas de Estado, valorizar o que vai ser valorizado num novo ciclo econômico, independente de governo que a gente tiver. O que a gente está fazendo, assim, não diria de errado, mas talvez perdendo a oportunidade, é a agilidade que isso precisa ser feito. Independente da arena internacional, que é mais difícil de chegar num consenso, acho que é muito importante a gente fazer uma coordenação interna mais rápida, porque o risco, e aí vem regulação também, às vezes você dá incentivos divergentes, você incentiva uma coisa positiva e outra que anula essa, porque não há uma coordenação. E essa coordenação é que é a grande dificuldade, mas essa tem que ser feita no nível do governo. É como, por exemplo, a gente evitar desperdiçar energia limpa, que a gente está desperdiçando por falta, às vezes, de investimento em planejamento para fazer a ligação e as infraestruturas para trazer essa energia para os pontos de consumo. Então, essa coordenação, que não é fácil, mas é possível, precisa ser feita mais rapidamente. Eu também coordeno o Comitê de Energia de Transição Energética da ABDIB, que é a indústria de infraestrutura do Brasil. São as maiores indústrias de infraestrutura do Brasil. Hoje de manhã a gente estava no evento falando sobre isso, sobre como fazer a infraestrutura que demora 7 anos, no mínimo, para construir uma linha, construir uma estrada, mudar um meio de transporte, responder mais rápido, você dá o sinal de que daqui a 7 anos vai ter demanda para alguma coisa. Então, esses sinais precisam ser melhor coordenados e precisam com uma certa urgência. Então, acho que o timing é o problema do Brasil, digamos, né? Mas as oportunidades são gigantes e é um novo ciclo econômico, assim como já tivemos o do combustíveis fósseis, não que vai acabar, mas está num outro ciclo, a era do sal, a era do ouro, a era da pedra, como sempre brincam, né? As eras vão passando como ciclos econômicos e o próximo já está bem visível, são recursos naturais, incluindo água, que também vem sendo um pouquinho negligenciada e que precisa ser regulada de uma maneira bastante incisiva, porque é um bem essencial para todo mundo, para a indústria, para as pessoas, para os animais, para a sede, para o mundo. Temos muita água, mas precisamos usá-la mais conscientemente. E por isso, então, todo esse movimento para que as coisas tenham uma regulação e que aconteça no time certo para que a gente não desperdice e se valorize com tantos benefícios que a gente tem, né? Sem Maravilhoso. E você construiu a sua carreira em um ambiente altamente técnico e estratégico. Eu gostaria muito de saber como foi se posicionar nesse espaço sendo mulher, né? E na sua visão, o que ainda precisa mudar para que mais mulheres ocupem posições de influência no setor de energia? Voltando àquele assunto que você trouxe, que a gente estava falando nos bastidores, sim, elas existem, né? Como eu sempre digo que eu sou uma pessoa que a minha família acabou sendo refugiada, de certa forma, por alguns anos no Brasil. Lá em casa, e a minha casa somos 2 irmãs, 3 comigo, o foco sempre foi muito trabalhar, não tinha muito isso, é mulher, não, você tem que trabalhar, tem que ser independente, porque a gente veio de guerra, a gente é estrangeiro, etc e tal. Então, sempre foi muito um foco em trabalhar. Então, eu sempre trabalhei em ambientes, auditoria também era um deles, que eram muito masculinos. Eu fiz área de exatas na escola também, tinha poucas mulheres na minha sala, etc. Mas eu sempre achei, justamente porque tinham poucas, eu sempre fui muito próxima das mulheres, porque sempre achava elas muito competentes, muito inspiradoras, porque elas estavam ali, etc. e tal.
Eu tive grandes mentores homens também. Então, acho que o primeiro passo para mim, na minha trajetória pessoal, foi que isso não era um assunto muito importante na minha cabeça, ser mulher ou não. Era ser técnico, era ser competente, Era assim, era realizada. realizar. Então, não, para mim, eu respeitava se tinha uma chefe boa, um chefe bom, para mim, tanto faz. Se eu achava bom, eu admirava. Com a maturidade, obviamente, você vai amadurecendo e vai vendo que o chefe bom e a chefe boa tinham diferenças ali de carreira, de dificuldade, e você vai vendo com as suas próprias, né? Sua própria dificuldade, a gente tem que conciliar mais coisa. Não sei se sempre teve, mas caiu no nosso colo, eu não sei como, mas quando você tem filhos, não é só a maternidade, mas correr para casa, fazer isso, fazer aquilo. Eu não sei que dia que decidiram que era a gente que ia fazer, mas decidiram. E você vai fazendo, né? E aí você começa a olhar com um olhar mais atencioso de como esse caminho poderia e deveria ser mais fácil para as mulheres, é, mais igual ao dos homens, né? Ter menos obstáculos a crescer. Eu acho que eu acredito muito em ir removendo as barreiras para a pessoa poder se destacar. Não é ajudar. Se a pessoa não quer, não adianta, seja homem, seja mulher, se não quiser fazer, não vai fazer bem feito. Se quiser, o que eu acho assim, é que se quiser, tem que tirar algumas coisas da frente da mulher. A gente tem um turno muito forçado, muito cansativo. Isso vem muito também da gente incluir muito os homens também nessa discussão, porque o que eu vejo hoje é uma polarização de homens acham isso, as mulheres acham aquilo. Isso não vai adiantar, porque a gente vai ter que ter um conjunto mais receptivo de talentos e de talentos de pessoas que precisam contribuir para uma agenda, para uma realização, que tanto homens quanto mulheres podem contribuir, só que o nosso caminho tem muitos obstáculos. Em termos de coerência, eu acho que o que faz um bom profissional, independente dele, é coerência. Não é nem saber muito, é ter coerência naquilo que você sempre faz. E coerência não é voltar atrás ou não voltar em posições técnicas, é continuidade, coerência, você forma uma reputação, não é uma carreira. Eu falo que é mais uma reputação. As pessoas sabem como você vai se comportar, se você sempre indicou que você vai se comportar bem ou responder de certa forma a certas coisas. Eu considero isso bons profissionais, aqueles que se ouvem os outros vão ouvir, se sabem valorizar, vão valorizar, se têm valores, vão ter valores independentes da situação, e técnico vem junto. Agora, a gente vai para reuniões mais cansada, a gente tem oportunidades de network mais limitadas, porque a gente tem que correr para casa, aí fala, eu tenho um marido que me ajuda. Pô, mas marido não tem que ajudar, marido tem que compartilhar. Então, eu acho que essas coisas que eu fui prestando mais atenção, e isso ainda é muito carente no setor de energia e em vários setores eu vejo. Falo que eu fui em outros até piores. Eu tive em eventos de mineração e fiquei impressionada como chega a ser muito mais difícil do que o de energia, por exemplo. Mineração é um setor bastante difícil para as mulheres e outros. A indústria de óleo e gás também ainda é bem pesada. O setor elétrico está com esse novo sopro de renováveis, com mais participação de mulheres, mas a gente ainda tem barreiras muito difíceis que os homens não têm, seja porque não foram colocadas culturalmente lá, seja porque foram removidas para eles de uma maneira mais estruturada, e a nossa não, a são ocasionalmente removidas. Eu gostaria de ver um movimento mais estruturado, da gente ter, por exemplo, dando exemplo prático, mais recursos e oportunidades para criar seus filhos e conciliar com a carreira, que não é só ficar fora, é ter onde deixar, ter apoio direto, ter licenças mais compartilhadas, coisas que de fato fossem atendendo às diferenças de cada um para terem as mesmas oportunidades. Aí a gente sim poderia falar que aí sim é meritocracia, é uma questão de talento, uma questão de chegar lá. Hoje o que a gente vê é uma corrida um pouco desigual. Então, não era um assunto assim muito. Eu tenho uma filha também, além de um filho, uma filha de 28 anos e um filho de 30. E eu vejo criar os dois como tem mais barreiras para a mulher, né? Então a gente tem que tratar de removê-las. A gente precisa fazer uma regulação. Eu acho que E a isso é parte é muito necessário. regulatório mesmo. Sim. Já existem esses indícios, por exemplo, porque tem poucas mulheres em conselhos. Porque foi estruturalmente assim. Como mudar isso? As pessoas falam, vai obrigar?
sei, talvez seja por um tempo isso que precisa. O fato é que existem mulheres talentosas, mas que não estão é, não são vistas Não para estão sendo aquilo, não estão vistas. sendo vistas. Então, parabéns também ao seu programa, porque parte disso é divulgar que sim, elas existem, né? Sim, A sim. outra parte é cultural, é também os homens terem o lugar deles e competência que são, porque quando se sentem ameaçados também acabam sendo uma barreira a mais para o nosso desenvolvimento. Então, acho que conciliar isso é uma política pública, sim, porque há benefícios financeiros de todos participarem melhor. Sim, e é muito importante que todos enxerguem que a gente não está aqui para disputar, né? A gente está para que juntos somos mais fortes. Se a gente conseguir dar as mãos e seguir no caminho, entender que tem espaço para todo mundo e que ali vai entrar se tiver a competência para aquilo e não ficar nessa desigualdade onde então sempre foi assim, vamos continuar fazendo É. sempre assim, né? E os hábitos mostram isso. Estávamos discutindo por que em alguns eventos. Só homens. Porque foi decidido que tinha que ser. Eu dou esse exemplo, que é um exemplo que tem acontecido ultimamente. Tinha que ser o CEO da empresa. Eu falo, "Bom, mas por que, que tem que ser o CEO da empresa? Porque sempre foi assim. Por que, que não põe alguém que represente a empresa num nível C-level? Aí você abre o caminho para pôr mais mulheres. Agora, se você escreve, tem que ser o CEO, você perpetua que a maioria são homens mesmo. Então, você não vai pôr uma mulher. Não é que eu não quis pôr uma mulher, é que eu tinha que ser o CEO. Eu falo, gente, mas aí é como eu dizer que tem que, ir num determinado evento, tem que poder gerar uma criança para ir. Então, só mulher vai poder, porque só ela, né? Tem útero, tem que ter útero. Você cria uma condição Que não que, é que não necessária. é necessária. Então, acho que você tem que se perguntar: essa regra é necessária? Essa regra cria uma desigualdade, falando de regramentos, que às vezes são as regras que criam. As regras não servem mais. Então, você mudar a regra, qual que é a diferença de ter o CEO ou ter alguém se leva que represente a empresa de comum acordo? Aí você abre o espaço maior, né? Então, a gente se acostumou a criar algumas regras naturalmente que não tem nada a ver com estrutura física. Óbvio que amamentar fisicamente, a mulher que pode. Mas o bebê só mama 3 meses, até onde eu sei, 6, máximo 1 ano. E depois disso, se não precisa mais, por que que também dá a mamadeira é só a mulher? Né? Porque ele tem mais afeto com a mãe. Não, com a mãe não é verdade. A criança tem afeto com o pai e com a mãe, com os dois, com quem cria, né? Mas foi se criando-se uma regra que ninguém questiona, a gente mesmo não questiona. Sim. E elas se perpetuam por meio de regras. Então, quando sempre eu falo que é igualdade, pergunta se a regra precisa existir desse jeito. Muito bom, e é um tema que eu acho que a gente poderia ficar a tarde inteira aqui Quem dera, é uma conversando, delícia ficar aqui né? conversando com você. Muito bom. Com certeza a gente teria muitas coisas para falar, mas a gente já está chegando ao final do nosso episódio aqui. Sim, eu escuto, vai acabar, mas não tem problema, fica o convite para outros. Teremos. E a gente finaliza então esse episódio te perguntando, quando a gente olha para o futuro no setor de energia, o que mais te inspira e o que mais te preocupa? E compartilhe uma mensagem, né? Que legado que você deseja deixar através do seu trabalho e principalmente, se uma mulher que está nos ouvindo hoje se sente que quer entrar ou ela gostaria muito de crescer no setor, mas ela ainda tem assim um pouco de dúvida, será que eu vou para enfrentar todos esses desafios que vêm pela frente? Então compartilha aí uma mensagem final de tudo que a gente falou para inspirar outras mulheres e principalmente os homens a entender que a gente junto a gente vai acabar sendo mais forte. Vou primeiro agradecer imensamente esse momento, essa oportunidade de compartilhar. Eu também sou muito como você, eu acho, construir é compartilhar, né? A vida é melhor compartilhada. Primeiro, para todas as mulheres, olha, tem muitas portas, entrar é sempre uma opção, claro, e vir para esse setor, mas não deixe de fazer por medo, porque todo desafio futuro traz sempre um pouco de insegurança, seja ele qual for, né? Então, não vou dizer que está tudo maravilha, mas está bem melhor. Fizemos muito mais coisas. Então, me inspira muito ver que o setor cresceu muito, tecnicamente, tecnologicamente e de diversidades também. Apesar de todas as questões, é um setor mais diverso. Eu sou uma das
primeiras mulheres assim que atuou mais no setor, não foi com essa intenção, mas eu percebo que hoje tem muito mais, isso é bom, todas boas, respeitadas, excelentes profissionais, então acho que tem isso muito. Então isso é positivo e inspirador. O que mais me preocupa, eu acho que é mesmo esse momento, acho que a energia ela é muito essencial e tem esse momento muito delicado, assim, tecnologicamente. E aí, como inspiração também, eu tenho certeza que a diversidade ali na criação de soluções é muito importante. A disposição, diversidade, não é só setor de energia no sentido só nas áreas de regulação, eu falo muito nas áreas técnicas. As mulheres, muitos anos também, né, ficaram, é um recorte dentro dessa questão, a questão das mulheres também irem mais para áreas técnicas, que foi desde então aquelas regras também que os homens iam mais. Mas e o mais, são longas horas de trabalho, a gente também faz longas horas de trabalho. Então, acho que se gostar, se quiser, o meu convite é venha. E como inspiração profissionalmente, eu sempre repito aqui, acho que é reputação, coerência, é fazer as coisas do jeito que você acredita que está fazendo bem e bem feito. Isso vai construindo ao longo do tempo, mais do que a sua carreira, a sua reputação como pessoa no mundo, né? E para os homens, eu olho, isso não adianta excluir, se a gente não fizer juntos, não vamos fazer, né? Competição sempre vai haver, mas são competições profissionais normais, não é competição por ser homem ou mulher, é competições por espaços, por habilidades, por competências, isso é do mercado, que também a gente tem que valorizar, que tem seu espaço também para valorizar aquelas pessoas que têm mais aptidão para isso ou para aquilo, né? Então, eu acredito muito a gente ser positivo, empreendedor nesse sentido, e acreditar. O futuro sempre tem um pouquinho de insegurança, mas isso em qualquer coisa que você for fazer, né? Ficar em casa com vontade de fazer, mas também não vai te livrar da insegurança. Maravilhoso. Olha, que honra ter você aqui com tanta sabedoria e com tanto movimento, né, de fazer, de construir, né, e de mostrar realmente que existe espaço para todos e que com muita educação e fazendo com coerência, a gente vai construir aí um futuro lindo e principalmente para as próximas gerações, né? Isso que importa Maravilhoso. muito. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui. Eu queria muito agradecer também aí nos PEC e Anshan pela realização desses episódios aqui na temporada A Energia Vem Delas. E muito obrigada de verdade por tudo isso que eu aprendi aqui com você e que a gente possa inspirar muitas pessoas, não só as mulheres. Tá bom? Muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada, Vivian. Obrigada a você. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.